Estamos aqui dando prosseguimento ao estudo do livro Céu e Inferno. Pretendemos agora encerrar esse primeiro capítulo, que é o Futuro e o Nada. Nós já abordamos do item 1 ao 9, e agora vamos, para finalizar, vamos abordar os itens 10 a 14. No primeiro item, no item 1, lá no começo, a gente abordou a dúvida. Pode passar? Nós abordamos no item 1 a dúvida sobre a vida após a morte. No item 2, os perigos da crença no nada, o niilismo, um perigo não só individualmente, mas também para a sociedade, porque acreditar no nada faria o indivíduo tomar decisões que viriam a ser perniciosas para ele, e se a sociedade usasse esse mesmo argumento do niilismo, provavelmente não estaríamos aqui. Então, esse foi o item 2. E o item 3, o perigo do niilismo para essa sociedade. No item 4, a gente viu as doutrinas espiritualistas se opondo a essa incredulidade. E também mostra o quanto somos responsáveis quando assumimos estas doutrinas, né, do niilismo principalmente, que pode ser perniciosa à sociedade. Quando a gente adota essas doutrinas, a gente vai ser responsabilizado posteriormente, principalmente para o efeito que ela pode causar na juventude. Então, essa doutrina espiritualista se opõe a essa visão niilista e nos mostra, com certa lógica, o porquê. No item 5, a gente viu a doutrina da absorção do todo universal, que já admite a existência de um princípio inteligente. E o indivíduo, ao nascer, ele assimila parte desse princípio. E, ao morrer, esse princípio retorna por absorção a esse todo individual. No item 6, vimos as contradições da crença nessa doutrina da absorção. Como, por exemplo, se todas as almas são tiradas do oceano da inteligência, por que o gênio ao lado da estupidez? No item 7, a diferença entre a doutrina da absorção no todo universal e o panteísmo, onde o panteísmo, esse oceano de inteligência, é o próprio Deus. Item 8, as críticas ao panteísmo, por exemplo, se o todo é perfeito, como pode ser formado de partes imperfeitas e que tem que progredir? Aí passamos ao item 9, que foi na última semana, as implicações morais do panteísmo. Por exemplo, sendo parte da divindade e não tendo poder superior, nenhuma alma, nós, pode ser responsabilizada por seus atos, bons ou maus. E aí a gente concluiu até o item 9. Pode passar. Dito isso, passamos agora a essa parte, que a ideia é terminar hoje, do 10 a 14. Item 10. Vamos ver aí, nesse item 10, a lógica da imortalidade e do livre-arbítrio. Falha dos sistemas que negam a alma individual em satisfazer a razão. Veremos a lógica que conduz à crença na individualidade da alma. E veremos também que para haver responsabilidade é necessário o livre-arbítrio. Pode passar? Vejamos agora o que diz Kardec. Por favor, Norminha. Esses sistemas não satisfazem nem a razão, nem as aspirações do homem. Chocam-se, como se vê, com dificuldades insuperáveis,
porque são impotentes para resolver todas as questões de fato que eles suscitam. O homem tem, portanto, três alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Vejamos, temos três alternativas. Qual dessas três faz mais sentido? O nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e depois da morte? Qual é mais lógica? A lógica vai nos conduzir à individualidade da alma e à continuidade de sua existência mesmo após a morte. E isto, gente, estabelece a base fundamental de todas as religiões, desde que o mundo é mundo. Seria racional aceitar que todas as almas estão no mesmo nível? Claro que não, pois o destino de cada um depende dos seus feitos, das suas qualidades que ele adquiriu. Por isso temos juntos o bom, o perverso. Cada um tem um nível. Leia para nós, Norminha, pode passar. Segundo a justiça, cada alma deve ter a responsabilidade de seus atos. Porém, para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem livre-arbítrio, há fatalidade. E, com a fatalidade, não poderia haver responsabilidade. Vejamos, como posso ser responsabilizado por minhas ações se tudo me é imposto? Se a gente fosse obrigado a fazer tudo de forma já direta, sem ter esse livre-arbítrio, eu não poderia ser responsabilizado. E, em função disso, também não poderia evoluir, não poderia aprender. Veremos agora, pode passar? Item 11. A gente vai ver a diversidade religiosa e o destino da alma. O céu e o inferno como punição e recompensa. O céu sendo a recompensa e o inferno a punição. Veremos também a condição para merecê-los, dando origem à diversidade das doutrinas e cultos, determinando a forma como se relacionar com o divino. Lê para nós, Narminha. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte, ou, dito de outra forma, das penas e dos gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno que se encontra por toda a parte. O que vai diferenciar essas religiões é basicamente a natureza das penas e gozos e as condições para alcançá-las. Se fizer tudo certo, o bem, você vai para o céu. Se você faz errado, se você cria problemas, você vai para o inferno. É mais ou menos desse jeito que a gente tinha nas religiões. Se você for bom, você vai merecer o céu. Se você for uma pessoa malvada, ruim, perversa, você vai para o inferno. Passamos para o próximo item. Em 12, nós vamos ver agora da forma religiosa à busca filosófica. As religiões se ajustando
ao desenvolvimento moral e intelectual dos povos. Porque a gente começa lá atrás, e aí o processo evolutivo vai fazendo com que as religiões também evoluam. Pode avançar um pouco. Próximo. Vamos lá, Norminha. Traz o item 12 para nós. Todas as religiões, em sua origem, estiveram em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, ainda muito materialistas, para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de formas exteriores. A gente vai estar vendo que, com o passar do tempo e a evolução do espírito, essas formas exteriores já não satisfaziam a razão. E o que vai acontecer com o ser humano? Conforme ele vai evoluindo, ele vai abandonando essas formas exteriores e, em consequência, ele vai saindo daquela origem, né? Já que não está sendo satisfeito, vai criar nele um vazio, porque você tem perguntas que não têm resposta. E a humanidade toda passou por esse processo. Né? Dá esse vazio em cada um. Quando você faz pergunta, você começa a olhar as coisas à sua volta e não achar resposta para as suas necessidades. E aí, o que você normalmente faz? Quando você é muito, já está com um grau intelectual diferente dessa massa, você acaba abandonando a religião porque você não vê nela sentido. E abandonando a religião, você passa a buscar a filosofia, que é mais abrangente e, no momento, pelo menos, atende àquela sua necessidade. Ou, pelo menos, faz com que você não fique mais neste vazio, sem respostas. Você admite que aquela religião ela já não conforta e nem leva você ao próximo nível. Vamos para o item 13. A fé e a razão no caminho da espiritualidade. A busca de alternativas, como o materialismo e o panteísmo, quando ensinamentos espirituais não acompanham a razão, é o que nós vamos estar vendo neste capítulo. Essa busca para alternativas, quando a gente já não tem no materialismo e no panteísmo ensinamentos espirituais que acompanham a razão e a ciência. Próximo item. Se a religião, no início, apropriada aos conhecimentos limitados dos homens, houvesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque é da natureza do homem ter necessidade de crer, e ele crerá se receber um alimento espiritual de acordo com suas necessidades intelectuais. Saber de onde veio e para onde vai, se as respostas não atendem ao raciocínio e à razão, ele vai descartar e vai buscar doutrinas que, mesmo falsas, como o panteísmo, o materialismo, vai exigir raciocínio. Então, é mais ou menos o que tem acontecido
com essa busca, né, da fé e a razão, e a gente não encontrando isso nas religiões, a gente vai descartar e vai buscar doutrinas, mesmo o panteísmo. Eu hoje já tenho uma visão avançada, assim como a humanidade. E a gente vai vendo que hoje a humanidade está passando por isso. Hoje a gente já tem um avanço tecnológico muito grande e muitas descobertas. E descobertas que a gente não encontra muitas das vezes, se não olhar com o olhar acurado, as respostas que a gente quer sobre estes avanços, que vai suscitar, quando a gente apresenta esses avanços junto com as religiões que temos, o que vai acontecer? As religiões vão ficar muito aquém dos novos conceitos, dos novos conhecimentos. E aí, o ser humano já, eu tenho um raciocínio muito grande, eu penso, e não acho também nessas questões, no que tem agora, explicações para a evolução. A gente pode dar aí o avanço tecnológico que eu citei, porque a gente hoje vai descobrindo novos planetas, novos lugares, embora as religiões ainda tenham dúvida da existência fora desse planeta. Então, o que tem acontecido? Essas religiões não estão satisfazendo o raciocínio do ser humano. E aí, quando ele não pode, através do raciocínio e da razão, responder essas perguntas, o que ele vai fazer? Ele vai buscar ciências ou doutrinas ou crenças que, mesmo sendo falsa, vai exigir dele um raciocínio acurado, que ele vai ter que raciocinar para achar uma razão, uma forma de entendimento para o que está acontecendo. E a gente, quando vê hoje, aos que não são espíritas, a gente vai observar que os templos estão esvaziados, as casas estão esvaziadas. A gente acaba retornando ao materialismo, é o que nós temos hoje. Uma busca desenfreada pelo materialismo. Por quê? O materialismo é imediato, nos dá resposta para as nossas deficiências atuais. E as religiões? As religiões, elas trazem o alento, mas não trazem resultado imediato. As religiões trabalham geralmente para nos informar o que nós vamos, por que estamos aqui e qual é as nossas penas e os nossos gozos. Qual a vantagem de estar aqui, o porquê que estamos aqui e para onde iremos. Então, ficaremos sempre presos a isso. Agora, quando a gente apresenta ao homem uma vida futura, um futuro dentro da lógica e um Deus bom, justo, como o Espiritismo tem oferecido, ele vai abandonar essas doutrinas materialistas. Mas é preciso ter lógica. O Espiritismo, ele apresenta a fé raciocinada, a lógica, a razão, confirmadas por fatos. Por isso é tão combatido. Vocês veem que essa semana, né, eu tive a oportunidade de ver quando a gente está trabalhando com as forças espirituais, principalmente com as forças mediúnicas, vocês percebem que não só o mundo espiritual nos apresenta muitos obstáculos, mas o próprio mundo material. A gente começa a ler o porquê que as casas estão esvaziadas, por que as pessoas vão perdendo essa fé, e a gente vai vendo que realmente o adversário do espiritismo, esse combate, porque quando Kardec apresentou esse livro, ele apresentou lá atrás, principalmente para um público católico, né? Ele apresentou para o povo que era de maioria católica. E qual foi o objetivo dele alcançado? É trazer o destino após a morte. O que acontece com o ser humano quando ele desencarna, quando ele
sai dessa vida material e passa para uma vida espiritual, que haviam muitas dúvidas. Obviamente, que de lá para cá, a gente teve já uma devassa sobre o mundo espiritual por vários autores. Muitas questões ficaram comprovadas. O mundo espiritual, principalmente o mundo inferior, né? A gente fala pouco do céu, né? No nosso trabalho, a gente, até porque a gente tem mais contato pela nossa faixa evolutiva, a gente está mais ligado ao mundo inferior. Então, vários autores trouxeram vários relatos, várias formas de ver sobre a parte inferior, o mundo espiritual inferior. E aí, hoje, a gente tem uma visão muito maior do que Kardec ao lançar esse livro. Ele tem alguns depoimentos que a gente vai ver na continuidade do estudo, mas, principalmente, ele não vai ter a visão expandida, como a gente vê Dona Ivone A. Pereira, Divaldo, Chico, com vários livros relatando, o próprio Nosso Lar, do André Luiz. A gente vai ver essa vida no mundo inferior, no astral, no umbral, que é falado neste livro como um inferno, como uma região não feliz. Então, o Espiritismo, quando surgiu para completar, para cobrir uma lacuna que havia e para trazer o entendimento justamente sobre a vida após a morte, a vida no mundo inferior, no mundo superior, no mundo espiritual. E esse combate, como eu estava falando, ele vai se dar o tempo inteiro. Os trabalhos, nosso trabalho, ele é bem visado, o nosso, de outros centros espíritas. Por quê? Porque a gente está em contato com o mundo espiritual. Eu, particularmente, eu tenho que usar 2, 3 computadores, porque eu começo com ontem, por exemplo, quando for montar esse livro, eu vou falar desse combate que a gente sofre, né? O computador simplesmente não ligou, nenhum deles. Tem 2 computadores aqui, e nenhum deles ligou. A gente sabe que existe essa atuação do mundo inferior, combatendo o esclarecimento, trazendo alento às vidas, tentando fazer com que a sociedade modifique, saia desse materialismo e passe buscando uma vida mais espiritualizada, com fé no futuro, com fé na evolução do ser humano. Então, é muito importante a gente ter esta visão sobre o mundo espiritual. Ok? Agora vamos para o item 14. O homem sempre acreditou no futuro, apesar da falta de uma base concreta para defini-lo. A doutrina espírita, fundamentada na absorção dos fatos, propõe visão unificadora sobre o destino das almas. Com o tempo, essa certeza substituirá hipóteses e contribuirá para a aproximação dos diferentes cultos, promovendo tolerância e, eventualmente, fusão espiritual. Nós já estamos chegando agora à parte onde as religiões que formam o mundo, que já foram fundamentadas quase todas, abordando a parte da vida após a morte, todas elas abordando a continuidade da existência do ser e o futuro desta continuidade. Então, vamos ver nesse item 14, tendo o Espiritismo chegado até aqui como uma proposta para se opor às religiões materialistas, ao panteísmo, como que é a previsão para ele em relação às outras religiões. Lê para nós, Norminha. Pois não, querido. O homem, instintivamente, tem a certeza no futuro. Porém,
não possuindo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação concebeu os sistemas que têm dado margem à diversidade das crenças. A unificação da crença no futuro. Como é que a gente vai unificar isso? Então, vamos partir das premissas mais fáceis para a gente, né? Quando a gente olha o Espiritismo, qual é a diferença do Espiritismo em relação à maioria das religiões? Nós temos como base a reencarnação. A reencarnação, ela é a base do Espiritismo e, provavelmente, será a base das outras religiões. O Espiritismo, eu li numa revista espírita há um tempo atrás, eu não lembro o número dela, Kardec diz o seguinte, que o Espiritismo ele veio para os agnósticos, para os ateus, ele veio para as pessoas que não têm religião. Ele não veio para combater as religiões existentes. E o Espiritismo, até como religião, porque o Espiritismo nos religa, de certa forma, nos religa a Deus, cumprindo essa função que é uma função espírita, mas o Espiritismo é uma doutrina que ele traz mais forte do que a religiosidade, a filosofia do conhecimento do ser humano desde sua origem até o seu fim. E ele traz esse conforto para as religiões de forma bastante veemente. A unificação será feita em função da sorte futura das almas. Deverá ser o ponto de unificação. Ou seja, a vida, o que acontece quando você vai para o mundo espiritual e quando você retorna ao mundo? Esse deve ser o consenso que deverá ser absorvido por outras religiões. Esse conceito de que a reencarnação como ponto-chave fará com que as religiões se unam. Não que se tornem uma só, porque o Espiritismo ele não é a religião do futuro. Ele tem que se tornar o futuro das religiões. A forma como cada um cultua, como cada um se apresenta, como cada um se liga a Deus, isso tem muito a ver com a evolução de cada um. E voltando a falar um pouco sobre o combate ao conhecimento e ao avanço da humanidade pelo mundo inferior, que a gente pode dizer assim, foi ter afastado a reencarnação como ponto base. Porque quando a gente vai nas religiões mais antigas, nas crenças, nas sociedades mais antigas, isso era um conceito normal, em grande parte delas. Então, o mundo espiritual já existia nas religiões. Como adentrar nesse mundo espiritual? E qual a vantagem que tem é que foi sendo introduzida conforme o entendimento do ser humano. Conforme o raciocínio, a evolução, o ser humano foi tomando ideia de como é o mundo espiritual, e aí, no momento certo, no momento aprazado, aí Kardec codifica a doutrina espírita e apresenta uma pérola como este livro, que não é um livro fácil, mas é um livro muito fácil. Olha que interessante, ele não é um livro fácil, mas é um livro muito fácil, principalmente porque ele tem, hoje, quando a gente olha esse livro lá atrás, a gente já vê que grande parte já foi devassada e a gente já tem um entendimento maior. E agora, o que falta? O que falta é estabelecer o ponto de unificação para que as religiões entendam e tenham como base a reencarnação. Tendo isso, ficaria muito mais simples, e vai ficar, porque
o grande objetivo, creio eu, que a doutrina espírita está, aos poucos, alcançando, não só a doutrina espírita como si, porque a doutrina espírita, quando a gente fala, ela é codificada, ela é muito simples, mas tem conceitos que são espiritualistas, que não estão praticamente dentro da doutrina espírita, mas que vão no mesmo sentido, na mesma direção. Então, o que se espera é que a doutrina espírita preencha esses vazios, leve a humanidade para a próxima fase, que é a regeneração, que já estamos vendo acontecer hoje. O que nós temos hoje? Chegando ao caos, onde o ser humano sai da parte religiosa, muitos porque não buscaram de forma adequada, outros porque ainda não tiveram contato, e estamos levando esse contato agora, e todas as religiões estão levando essa informação para que todos tenham o livre-arbítrio de fazer sua escolha com propriedade. Então, quando a gente leva esses ensinamentos, traz aqui para o meio que é a internet, que tem um alcance maior, a gente ainda vai depender de quem está buscando. A gente apresenta a leitura, apresenta um ensinamento, mas esse ensinamento só vai fazer sentido para aqueles que já estão buscando esse ensinamento. Então, esse é o grande objetivo que nós temos em mãos, é fazer chegar ao mais longe possível estas informações, para que cada ser que está aqui presente possa definir se vai passar para o mundo de regeneração, ou se ele ainda, como um irmão que ainda não alcançou esse entendimento, vai permanecer onde está e, por conta disso, ficará tendo outra oportunidade para avançar no tempo que ele estiver em condições. Então, esse é um dos pontos mais importantes da doutrina espírita, porque ninguém vai ficar para trás, mas cada um vai alcançar seu entendimento na hora que ele estiver pronto. Por isso tenho essa certeza, né, de apresentar a cada um que está ao meu lado, né? Meu pai costumava dizer isso: não deixa ninguém embora que passar por você e ir embora sem levar o de bom que você tenha. E ele falava: isso não é algo material, é às vezes uma frase que você fala, às vezes um abraço que você dá, né? E hoje em dia a gente está ficando sem essas oportunidades, né? Por quê? Porque a sociedade está muito materializada. Ela vê o ponto material como sucesso. Ela esquece que é tudo passageiro. É como numa escola, eu costumo sempre lembrar, a vida nossa é uma escola, né? Eu venho para a escola. Você vai para a escola, você vai ter amigos que você nunca mais vai ver. Alguém lembra aqui dos seus amigos do primário, do ensino fundamental? Não lembra. A maioria nunca mais se viu. Por isso, necessário se faz que a gente aproveite cada momento de estar junto, cada momento que a gente possa ter, cada conhecimento que a pessoa traz, porque às vezes a gente fica preso aos nossos próprios conhecimentos. E aí a gente não se dá oportunidade de avançar com os outros. Esquecemos que somos pedras, punindo pedras, e que o outro tem justamente a chave da porta que vai abrir para você. É só você utilizar isso. Então, vamos ter isso em mente, abraçar a todas as religiões. É a hora de nos unirmos. Não é hora de fazermos mais críticas. Né? É hora de estarmos de mão dada. Porque se o outro tem aquela ou essa religião, ou se ele vê desta ou daquela forma, a gente tem que entender e não corroborar. Eu não preciso concordar com o irmão porque ele está fazendo algo errado. Mas eu tenho que entender que é uma escolha que foi dada a ele pelo Divino Mestre, pelo Deus que organizou esse nosso universo.
E se nós tivermos essa certeza, a gente vai deixar esse julgamento, que é automático, é assintomático, a gente faz antes do tempo. A gente vê algo errado, a gente já se posiciona. E aí a gente esquece que o irmão está na escola, é como se ele estivesse no laboratório de ciência. E ele recebe uma tarefa de fazer uma porção. E aí ele quer fazer do jeito dele, aquilo pega fogo, não alcança o objetivo. A gente faz um julgamento, só que aquele erro que ele cometeu é justamente o necessário para que ele não faça mais. Aquela dor que ele está sentindo. Eu também não preciso concordar com a dor sem fazer nada. Eu apresento o que eu posso fazer para ajudar esse irmão nessa dor. Né? Será que se eu der a mão, será que se eu der um prato de comida, eu estou ajudando? Isso a gente vai ter que fazer na hora do julgamento. Na hora, está acontecendo na hora, eu não posso deixar passar, porque todos nós vamos estar sendo analisados. Todos nós temos que apresentar o nosso TCC, e está em cima da hora de apresentar. Então, vamos juntos, irmanados, buscar sempre o Deus que acolhe a todos, lembrar que somos irmãos junto a esse Deus e continuar a busca do conhecimento, que sempre vai libertar. Lembrar que a religião do futuro qual é? E é a do passado. É o amor. Essa religião nunca foi deixada de lado, nunca perdeu a validade e nunca irá perder. Porque enquanto existir o amor, a gente vai entender o mundo físico e o mundo espiritual. Que Deus seja com cada um de nós.